Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus inundando os nossos corações nesta noite. Os irmãos já têm conhecimento que esse mês de junho e o mês de julho nós temos uma série de mensagens, ou estamos pregando uma série de mensagens sobre o livro dos Salmos, especialmente voltado para a oração, com a expressão: com a minha alma clamo ao Senhor. No domingo atrasado foi o Salmo 142, no domingo passado foi o Salmo 3, Reverendo Arlos pregou em ambos os salmos, e hoje é o Salmo de número 13. Salmo de número 13, abra sua Bíblia. Neste texto, nós faremos a leitura do Salmo de número 13. Salmo tem como título Oração de Fé, é um salmo de Davi. Salmo de número 13. Você vai acompanhar a leitura comigo. Salmo 13, o salmista diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar. Ó Pai querido, nós queremos neste momento te agradecer, queremos, ó Pai, te bendizer por tudo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque em Ti, Senhor, nós esperamos, em Ti, Senhor, nós confiamos na Tua bênção, confiamos no Teu amor para conosco. Abençoa-nos, ó Pai, neste momento de maneira muito especial. Nós pedimos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor para conosco. Conceda-nos, ó Deus, a Tua bênção neste momento que é muito especial, que é o momento de meditação na palavra do Senhor. Que a Tua bênção, ó Deus, seja sobre nós, trazendo, ó Pai, aos nossos corações a Tua vontade nesta noite. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, nós agradecemos. Amém, Senhor. Meus queridos, é fácil de perceber pela leitura que o Salmo trata-se de uma expressão de uma alma extremamente angustiada na presença do Senhor. Salmista, de maneira bem pessoal, ele coloca aqui na sua escrita aquilo que ele trazia no seu coração. E Davi, com certeza, passava por um momento de grande dificuldade na sua vida, por um momento de grande opressão, de grande angústia. Por isso mesmo, ele, cansado de esperar, cansado de buscar a resposta no Senhor, ele tem uma pergunta, ele tem um clamor: até quando, Senhor? Até
quando, Senhor? A repetição desta frase mostra o sofrimento, mostra a dor do escritor sagrado. Ele se acha num momento de insegurança, ele pensa que Deus havia o abandonado, ele clama aqui, relutando em razão aquilo que ele pensava que era a indiferença de Deus para com o seu problema, para com a sua vida. E por isso ele clama: até quando, Senhor? Meus amados, eu creio que esta pergunta pode ser feita, e aliás tem sido feita, por muitos que não têm condições, não conseguem visualizar a razão da dor que muitas vezes traz no coração. Creio que a pergunta até quando pode ser também a pergunta daqueles que, ao perder um ente querido, ainda não superou a dor desta perda. Creio que a pergunta até quando, Senhor, pode ser também a pergunta daqueles que estão sofrendo por alguma razão e não conseguem, meus amados, ver, contemplar a possibilidade do fim dessa dor, desse sofrimento. Assim estava o salmista Davi. Não conseguia entender o tempo de Deus para a ação na sua vida. Meus amados, eu quero usar 3 palavras para a nossa reflexão nessa noite, 3 palavras que norteiam o sentimento do salmista aqui nesse texto sagrado. A primeira palavra é perplexidade. Perplexidade. Os 2 primeiros versículos nos mostram que Davi enfrentava uma tríplice perplexidade naquele momento de angústia da sua vida. Primeiro, ele estava perplexo com o Senhor. Ele estava perplexo com o Senhor. Ele pergunta aqui: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim? Meus irmãos, eu imagino que não pode haver angústia maior do que esta, de pensar que Deus esqueceu de nós, de pensar que Deus está alheio à nossa dificuldade, o nosso problema. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa situação, ela é muito mais comum do que às vezes imaginamos. É possível que até mesmo alguns, se não muitos, dos que estão aqui nesta noite, já fizeram essa pergunta. Em hora de determinada crise na sua vida: até quando, Senhor? Oh, Senhor, não vai resolver o meu problema, a minha dificuldade? Não vês que estou sofrendo? Meus queridos, mas é bom nós lembrarmos que Deus jamais se esquece de nós. O nosso Deus jamais esquece daqueles que são seus filhos. Pelo contrário, Ele está sempre presente, Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Mas naquele dia, ou naquela época, Davi, por causa de sua angústia, estava perplexo, pensando que Deus o havia abandonado. Mas a perplexidade de Davi tem também um segundo aspecto. Ele estava perplexo com Deus, mas estava perplexo também consigo mesmo, com ele mesmo. Veja o versículo 2, ele diz assim: até quando
até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? Até quando eu estarei relutando dentro de minha alma? Agora, a perplexidade de Davi se revela dentro de si mesmo. Ele se vê numa atitude que até ele mesmo estranha. Como que eu, homem escolhido por Deus, ungido pelo Senhor, homem de fé, de temor a Deus, vivo relutando dentro de minha alma sem entender, e até com dificuldade de aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Davi relutava entre confiar plenamente em Deus e esperar o tempo determinado por Deus para a solução do seu problema, e entre agir ou procurar agir e ele mesmo resolver aquela situação. Isso o deixava perplexo. Como que eu posso, ou eu estou agindo assim? Por causa da sua aflição, Davi estava perplexo com Deus, Davi estava perplexo com ele, mas também estava perplexo com os outros. Ainda no versículo 2, a parte final do versículo, ele diz assim: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Davi, meus queridos, tenha aqui em mente como seus inimigos, provavelmente o rei Saul e os seus oficiais, que o caçavam como caça uma fera. Eles queriam a todo custo acabar com a vida de Davi, com a sua ameaça ao trono de Saul. Meus amados, isso pode acontecer com todas as pessoas, pode acontecer conosco mesmo, ficar perplexo, até mesmo com Deus, às vezes conosco mesmo, às vezes com as outras pessoas. Isto pode ser comum. E se for o caso, a segunda palavra que que norteia a ação de Davi, aqui na sua perplexidade, que eu quero que você guarde no seu coração, é petição. Petição. Diante daquela situação de extrema dificuldade, de aparentemente sem resposta para seu questionamento, o que Davi faz? Ele ora ao Senhor. Ele ora ao Senhor. Está aqui nos versículos 3 e 4, quando ele diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, diante daquela situação de calamidade, Davi ora ao Senhor. E a oração dele aqui contém 3 petições, 3 pedidos. Primeiro, ele diz: atenta para mim, Senhor. Atenta para mim, Senhor. Meus queridos, este é o pedido de Davi naquele momento. Parece que ele sentia no coração que Deus estava distante. Parece que ele sentia na sua alma que Deus havia o abandonado. E por isso ele está pedindo a atenção de Deus. Senhor, olha para mim. Senhor, atenta para o meu problema, para a minha dificuldade. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de fazer essa oração de Davi, de pedir a atenção de Deus. Pessoas que acham que Deus tem
tantas outras preocupações, tantas outras coisas para olhar, que não é capaz de ter atenção para um pobre coitado pecador. Mas é bom nós lembrarmos, irmãos, que o nosso Deus é onisciente, é onipotente e onipresente. Deus pode dar atenção e Ele quer dar atenção para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que nele creem. Davi pede: Senhor, atenta para mim. Quem sabe, nesta noite mesmo, você não esteja precisando fazer esta oração, pedir a atenção de Deus para a sua vida, para o seu problema. Mas Davi, além de pedir a atenção de Deus, ele tem um outro pedido para o Senhor. Ele pede uma resposta de Deus. Ele diz: atenta para mim, Senhor, e responde-me, responde-me. Ele orou e podemos sentir aqui a sua preocupação, a sua ânsia, a sua angústia pela resposta de Deus à sua petição, o que é perfeitamente normal. Todos nós, irmãos, sim, todos nós, quando estamos em momento de crise, oramos e queremos que Deus nos responda imediatamente. Imediatamente. Por isso, Davi clama ao Senhor. Quantas pessoas, irmãos, neste momento mesmo, não devem estar perguntando: até quando, Senhor? Responde-me, Senhor. Eu preciso ouvir a resposta do Senhor. Davi ora, pedindo a atenção de Deus. Davi ora, pedindo a resposta de Deus. Mas Davi ainda tem um outro pedido. Está aqui no final do versículo 3. Ilumina-me os olhos. Ilumina-me os olhos. Este é um apelo positivo entre expressões negativas. Olhos iluminados significa solução para as trevas em que ele se encontrava. Significa, irmãos, ter discernimento, ter entendimento para discernir aquilo que estava acontecendo na sua vida. E também para livrar-se da morte pelas mãos dos seus inimigos. Enfim, o que Davi pede aqui é sabedoria para poder entender a razão da sua calamidade, para poder entender a razão da demora, da suposta demora da resposta de Deus para a sua vida. Qual de nós não necessitamos dessa sabedoria? É entender por que Deus ainda não respondeu. É entender por que, quem sabe, eu estou enfrentando esta dificuldade. Precisamos orar. Sim, irmãos, precisamos orar. 3 petições. Atenta para mim. É o que ele pede, em primeiro lugar, ao Senhor. Responde-me. Eu preciso ouvir a resposta do Senhor. Ilumina-me os olhos. Preciso da sabedoria do Senhor. Então, irmãos, a terceira palavra que podemos usar para nortear os sentimentos de Davi, além de sua perplexidade, de sua oração ou petição, é a palavra perseverança. Perseverança. Aqui nos 2 últimos versículos, versículos 5 e 6, ele diz assim, olha o que Davi diz aqui: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Muito bem. Meus amados,
Como que muda? Pela ação de Deus, é claro, o sentimento do coração de Davi. Como que é grande a mudança aqui nesse sentido. Ele vai da perplexidade à oração e da oração à perseverança. Davi mostra perseverança aqui, pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, perseverança na confiança. No tocante a mim, confio na tua graça. Esta afirmação de Davi é maravilhosa, é extraordinária, irmãos. Davi, naquele momento de crise tremenda, momento de morte iminente, ele não confia na sua sabedoria, ele não confia, quem sabe, no auxílio dos homens que com ele andavam, ele não confia em nenhuma outra providência humana. A sua confiança está firmada na graça poderosa e salvadora do Senhor. Quando a morte batia as portas, irmãos, ele confessa que a sua confiança estava na graça do nosso Deus. Essa graça infinita, essa graça maravilhosa, ainda que ele se sentisse abandonado, ainda que ele se encontrasse em dúvida, ele dizia: quanto a mim, eu confio na tua graça. Ainda que ele não pudesse naquele momento visualizar a libertação que tanto desejava, a bênção que tanto desejava na sua vida, perseverava na confiança. Mas Davi perseverava também na alegria. Ele diz aqui no versículo, ainda no versículo 5: regozije-se o meu coração na tua salvação. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Esta é outra declaração de Davi que é um grande desafio para o nosso coração. É óbvio que ele estava com a sua alma em fragmentos, ele estava com seu coração em pedaços, era uma situação angustiante. Contudo, irmãos, ele diz aqui que a sua confiança é no Senhor e o seu coração se regozijava na salvação de Deus para a sua vida. Meus queridos, a perseverança de Davi chega ao fim aqui no texto com mais uma expressão: cantarei ao Senhor. É a perseverança no louvor. E essa afirmação também é algo desafiadora. Como que alguém, numa situação de morte iminente, como que alguém que ainda não via solução para o seu problema, para a sua dificuldade, pode dizer, como ele diz aqui no versículo 6, cantarei ao Senhor, cantarei ao Senhor. Meus irmãos, o nosso louvor, a nossa alegria no cantar não depende de circunstâncias, depende da certeza de que Deus está presente conosco, depende da certeza que na hora certa, no momento certo, Deus trará a solução para a nossa dificuldade. Ele começa o salmo, é uma das peças mais extraordinárias do livro sagrado. Ele começa com a expressão de uma alma profundamente angustiada, de uma alma numa crise tremenda, mas termina com a alma cheia de alegria, louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Meus amados, o salmista, naquele momento de crise, ele diz aqui: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre?
Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração todo dia ou cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus amados, nós podemos passar por momentos de crises, de perplexidade, até mesmo com Deus, conosco, com as outras pessoas. Mas esses momentos são apenas mais um meio de Deus nos levar à perseverança, pela oração, pela fé. Um dia que começa tenebroso, escuro, pode terminar de forma radiante, com grande alegria no nosso coração. Eu gostaria que você guardasse nesta noite esses 3 P's relacionados à atitude de Davi aqui nesse salmo. 3 P's. Perplexidade, pode chegar esse momento. Pode chegar esse momento. Mas, além da perplexidade, Davi mostra o outro P, petição, oração. Se está atravessando um momento de crise, ore ao Senhor, peça ao Senhor que você está precisando de ver, de sentir naquele momento. O terceiro P é perseverança. Não desista diante das tribulações. Deus é maravilhoso e age na hora certa, no momento certo, para nos trazer a vitória. Que Ele nos abençoe. Amém? Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim és Tu. Santo, Santo é o Senhor
Vamos orar, irmãos. Ó Deus santo e poderoso, Deus de graça e de bondade, nós te louvamos, ó Pai, porque mesmo nas horas de perplexidades, o Senhor está conosco, o Senhor jamais nos abandonará. Obrigado, ó Deus, pelas experiências dos teus servos do passado, que tua palavra é fiel ao mostrar que, como nós, ó Deus, eles também atravessaram momentos de angústia, de tristezas, momentos de dor, ó Pai, e às vezes até mesmo de dúvidas. Obrigado, ó Deus, porque Davi, ao enfrentar um desses momentos de grande angústia na sua alma, ele clamou ao Senhor, pedindo: atenta para mim, Senhor Deus meu. E com certeza o Senhor ouviu esta oração, o Senhor respondeu esta oração, porque em seguida o coração do salmista já estava cheio de alegria, já estava cheio de louvor para com o Senhor. Ó Pai, neste momento, se tiver alguém aqui na tua casa que está atravessando por uma crise, quem sabe, ó Deus, cheio de dúvidas, sem entender a razão das coisas que estão acontecendo, e nem também a aparente demora do Senhor em responder, abençoa, ó Pai, estes corações, para que possam se erguer a voz ao Senhor e clamar pela bênção do Senhor, e confiante sair daqui, ó Pai, nesta noite, com o coração cheio de alegria, louvando e bendizendo o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, vão em paz, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, sejam com todos nós, com a igreja dele, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que Deus abençoe, vá com Deus e que seu coração possa, durante essa semana, estar confiante no Senhor.